Olá, querido irmão, Pai seja convosco, bom dia! Estamos iniciando esse projeto aqui do nosso Café do Reino, que são essas lives todas as manhãs, às 8h27, eu espero vocês. Estamos começando agora essa primeira live, esse primeiro momento. E eu creio que cada dia Deus ele vai ter uma palavra específica, especial, para derramar sobre os nossos corações. E hoje, em especial, eu quero falar um pouquinho com você nesse pequeno tempo, né? Uma live breve, mas uma espécie de devocional, uma espécie de momento de reflexão. Quero falar com você a respeito da nova aliança que o Senhor ele tem conosco, e já que nós estamos no período de Semana Santa, dessa nova aliança estabelecida e o quanto que isso reflete no crescimento das nossas igrejas, no crescimento das nossas células, uma promessa de crescimento, de multiplicação, uma promessa de vida mais abundante no Espírito, no Senhor. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Como vocês já sabem, sempre começa, a gente vai direto ao ponto, não vamos demorar, vamos tentar realmente ser bastante diretos. Eu quero ler com você um texto que está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 9, tá? Aliás, vamos iniciar do versículo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 8, até o versículo 12. Eu quero ler com você, querido líder, querido irmão que está nos acompanhando, uma promessa de Deus. E nessa Semana Santa eu creio que essa promessa seja muito pertinente, porque é exatamente aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, é aquilo que Ele quer realizar nos nossos dias e também aquilo que Ele quer realizar nas nossas igrejas, na nossa liderança. Então, isso não é de uma forma geral, mas é de uma forma aplicada dentro da nossa realidade, aquilo que nós temos vivido. Eu não sei quantos estão aqui, estão à frente de um ministério, estão à frente de uma célula, à frente de um grupo missionário de mulheres, de homens, à frente de uma liderança de alguma forma, sendo um apoio, um esteio na sua igreja, ou até mesmo sendo um pastor auxiliar, um pastor titular na sua igreja. E essa promessa aqui, essa semana, eu estava refletindo, né, tirando meu tempo devocional com Deus, acho que foi, hoje é segunda, né? Não, terça. Ai, tô perdida nos dias. Hoje é terça. E foi semana passada, tirando meu tempo devocional com Deus, eu meditei nesse texto aqui, Deus falou muito ao meu coração. Por isso eu quero compartilhar com você. Então eu tenho certeza que cada manhã Deus vai ter algo para compartilhar conosco, para edificar nossa fé de forma direta, objetiva, para ministrar uma palavra, uma semente dele no nosso coração. E isso daqui tem tudo a ver com o nosso crescimento, com a nossa vida espiritual, com a aliança que nós temos com o Senhor e com aquilo que nós queremos ver nas nossas igrejas acontecer, tá certo? Então, leia comigo lá esse texto, Hebreus capítulo 8, versículo 8. Preste atenção que esse texto aqui, na verdade, ele é uma promessa, tá? Uma promessa que já estava lá no Antigo Testamento, e eu quero compartilhar com você essa promessa, porque ela está sobre a sua vida, ela está sobre a minha vida também. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Diga aí, se você estiver ouvindo essa live, nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. Olha só a promessa e a aliança que Deus tem para mim e para você, para os nossos dias, porque essa promessa, essa aliança é para os nossos dias. Vou repetir, versículo 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Glória a Deus. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só, essa promessa que nós lemos aqui, a promessa original, ela está no texto lá de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Em outro momento, se você puder, você vai abrir a sua Bíblia em Jeremias e você vai meditar nessa promessa. Por quê? Qual era o contexto dessa promessa? Lá em Jeremias, o povo tinha sofrido, tinha ido aprisionado para a Babilônia. Nós sabemos, né, os altos e baixos do povo de Israel, que era um povo que entristecia o coração de Deus, se afastava, era um povo idólatra, era um povo que andava nos caminhos de outros povos, de outras nações, não temia verdadeiramente a Deus, andava em desobediência. E o que acontecia? Deus permitia que, por causa dos seus pecados, eles fossem recompensados por aquilo. E aí, durante várias vezes, o povo de Israel foi perseguido, né? Diversos momentos da história você vai ver isso no Antigo Testamento.
E lá no livro de Jeremias, capítulo 31, que é o local onde está essa promessa, o povo tinha acabado, né, de passar por um processo de escravidão na Babilônia. E esse processo de escravidão que eles estavam ali sendo anunciado, na verdade, que eles passariam esse processo de escravidão, mesmo o povo havendo essa promessa de que eles ficariam ali durante muitos anos escravos na Babilônia, no final do livro de Jeremias, Jeremias já fala, olha, mesmo que isso aconteça, mesmo que haja todo esse sofrimento, porque de fato houve, de fato o povo ficou mesmo escravizado na Babilônia e sofreu por consequência das suas atitudes. Porém, mesmo assim, Deus anunciou que lá na frente aconteceria algo, que esse povo, Deus faria não agora mais uma aliança antiga como ele tinha, mas ele faria uma nova aliança. E essa aliança, Deus imprimiria as leis dele no coração desse povo, ou seja, não seria mais um povo no qual eles observariam a lei de Moisés como algo escrito, mas a lei do Espírito de Deus estaria no próprio coração deles. Além disso, sabe o que mais essa promessa nos diz? Que Deus anuncia que Deus de fato ia escrever, ou seja, ia mudar o coração dessas pessoas. Ia ser agora um coração no qual a sua lei, o seu Espírito estivesse escrito dentro do seu próprio coração. E haveria tanta disseminação da palavra, da verdade de Deus entre o povo, que não haveria mais necessidade de um ensinar o outro. Por quê? Porque desde o menor até o maior, todos iriam conhecer ao Senhor. Gente, essa é uma promessa muito linda de Deus. E é uma promessa que foi feita lá em Jeremias 31, como eu disse para você, 31. E aqui no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi o escritor de Hebreus, nesse livro, o escritor de Hebreus, ele diz pra gente o seguinte, olha, essa promessa de Jeremias 31, agora ela se cumpre através de Jesus Cristo. Então nós estamos na Semana Santa, Jesus nasceu, morreu, se entregou por nós, se sacrificou por nós, para que Deus estabelecesse comigo e com você uma nova aliança. Então esse texto que nós estamos lendo aqui é uma promessa não para a casa de Israel lá no Antigo Testamento, mas é uma promessa para a nova casa de Israel, que agora sou eu e é você. Pessoas que estabeleceram uma aliança com Jesus, que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e nós precisamos tomar posse dessa promessa. E é exatamente isso que o escritor de Hebreus está falando aqui no Novo Testamento, dizendo para mim e para você, olha, agora estou anunciando para você que vem uma nova aliança, e essa nova aliança, Deus vai escrever a lei dele nos nossos corações, a lei do Espírito agora nos nossos corações. E haverá tanta disseminação do Evangelho, as pessoas vão ser tão entregues ao Senhor, que não haverá mais necessidade de um ensinar o outro. Por quê? Porque desde o menor, desde a criança menorzinha até o mais ancião, todos vão conhecer o Senhor, glória a Deus. E o que isso significa para a minha vida e para a sua vida, para o nosso ministério? Que nós temos que tomar posse, irmãos, dessa promessa aqui, ó, né, que está aqui na palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, para a nossa igreja. É tempos, isso daqui que na verdade o escritor de Hebreus está falando, ele está falando de um tempo de avivamento, ele está falando dos últimos tempos, no qual nós teremos a lei do Senhor dentro de nós. Já não será mais uma lei que você somente vai seguir, vai acompanhar e vai se sentir obrigado a seguir. Não, vai ser algo que está enraizado em você. Você vai ter prazer nas coisas de Deus, você vai ter prazer em buscar Deus. E por que nós temos que tomar posse disso na nossa liderança, na nossa igreja? Porque essa palavra é para nós, essa palavra é para a nossa geração, essa palavra é para a geração dos últimos dias, de que Deus cumpriria isso. E a nossa oração tem que estar em concordância com essa palavra. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Ore em concordância com essa palavra, dizendo, Senhor, eu tomo posse que hoje, na minha igreja, na minha célula, na minha vida, na minha família, a tua lei estará escrita no nosso coração. Nós não seguiremos ao Senhor porque nós estamos sendo impulsionados a isso, porque nós temos somente obediência a ti ou temor ao Senhor, mas porque de fato o nosso coração transborda do Senhor e nós amamos a tua presença e nós queremos caminhar com o Senhor. Veja que é totalmente diferente. Essa palavra tem que estar sendo implantada, tem que estar sendo vivida dentro das nossas igrejas, da nossa célula, da nossa família. Essa é uma promessa para essa geração, para mim e para a sua geração, a geração dos últimos tempos, a geração do avivamento, porque lá no final deixa claro, inclusive coincidentemente com a profecia do final dos tempos, de que não haveria mais necessidade de falar do Senhor, porque todos conheceriam, ou seja, vai chegar um tempo em que o Evangelho vai ser tão disseminado, um grande avivamento vai acontecer, que todas as pessoas da face da terra terão conhecimento de quem é o Senhor e de que elas precisam entregar a sua vida para Jesus. E isso é algo grandioso, isso vai acontecer, eu creio, nos nossos dias. Porque hoje, com a tecnologia, nós podemos estar falando aqui, tem alguém lá do outro lado do mundo ouvindo a mensagem do Evangelho. Hoje você talvez não tenha que se deslocar para um local mais distante que existe, porque existem focos de pregação em diversos locais. Não estou dizendo que em todos os locais do mundo, talvez ainda tenham locais
encobertos, mas o Evangelho também vai chegar lá. E quando isso acontecer, é uma preparação para a vinda do Senhor. Por isso eu quero que você tome posse desse texto que nós comentamos aqui. Tome posse dele para a sua vida, dizendo: Senhor, eu tomo posse que uma nova aliança está sendo estabelecida comigo, com a minha família, com a minha igreja, com a minha célula, de que nós iremos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de que nós iremos conhecer ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? E essa é a nossa reflexão de hoje, que eu quero deixar com você assim pouquinhos minutos e agradecer a sua presença, que Deus possa abençoar o seu dia. Nós vamos orar nesse momento, abençoando o seu dia, abençoando o seu trabalho, você que está de repente se deslocando para o trabalho, ou você já está no seu trabalho, até talvez com fone de ouvido aí, acompanhando essa live. Sempre vão ser momentos breves, mas momentos pontuais, algo de Deus para o nosso coração, algo de Deus para enxertar na nossa vida, para que a gente possa olhar e falar: não, Senhor, não vou desistir, eu vou tomar posse dessa promessa sobre a minha vida, eu vou tomar posse dessa promessa sobre a minha igreja. Se tem pessoas frias na minha igreja, eu tomo posse dessa promessa sobre a minha igreja, porque eu creio que o tempo do avivamento é hoje, o tempo do avivamento é agora, e eu quero viver o avivamento na minha igreja, eu quero viver o avivamento na minha célula, no meu local de trabalho, na minha família. Eu quero viver essas promessas, tá? Guarde essas promessas no seu coração, não se esqueça delas. Hoje, se possível, tire um tempo e medite nelas, porque o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, eu tenho certeza disso. Feche seus olhos, se você puder, se você não puder, fique de olhos abertos, mas se concentre com o Senhor. Senhor, nós abençoamos o dia, Pai, de cada pessoa que está acompanhando essa live, das pessoas que têm, Senhor, nos acompanhado nas redes sociais, que têm, Senhor, de alguma forma se alimentado da palavra que o Senhor tem transbordado no nosso coração. Deus abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, líderes, pastores, pessoas, Senhor, que desenvolvem ministério, pessoas que são membros fiéis, Senhor, pessoas que amam o Teu reino. Deus, desperta, Pai, a semente do Evangelho, as promessas do Senhor sobre esse coração. Que o Senhor nos faça ter um espírito de fé, Senhor, de ousadia. Tira de nós todo o cansaço, tira de nós, Senhor, toda a falta de fé, todo o comportamento incrédulo, Pai. E nos dá um espírito, Senhor, avivado, um espírito, Senhor, aguerrido, para que nós possamos, Senhor, lutar todos os dias e vencermos todos os dias. Hoje é dia de luta, mas hoje é dia de vitória. Hoje é dia, Senhor Jesus, de enfrentarmos desafios, mas eu creio que em todos eles o Senhor será conosco. Abençoe o dia de trabalho de cada um dos meus irmãos. Abençoa o lar, a família, abençoa, Senhor, tudo que vai acontecer nesse dia, a programação das suas igrejas, que haja, Pai, o derramar, o avivamento do Senhor sobre as nossas igrejas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Rutinha entrou aqui, Roseli Silva, Flor de Quiabo, Mana Pires, Thelma Cabral, Cleide Souza, Edna Batista, Cláudia Barros, Adriana Mendes, Roseli Silva, que eu havia falado. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Sara da Silva Ribeiro. Deus abençoe a sua vida. Um dia abençoado. Nos encontramos todas as manhãs aqui às 8h27 para uma reflexão, para uma direção de Deus. Algo que vai despertar o nosso coração, tá bom? Deus vai preparar uma dose especial cada dia para derramar sobre nós, eu creio. Segunda a sexta, aguardo você aqui às 8h27. Deus abençoe o seu dia, tá? Nos vemos aí. Deus abençoe.